passa, né, um tempo, eu e Carlos fomos estudar em Juiz de Fora e quando forma eu venho para Ponte Nova e tia Zezé me convida para trabalhar na empresa, porque pai nunca impôs a vontade dele, assim, mesmo sendo sócio, ele não impunha a vontade dele para beneficiar algum de nós. E aí eu comecei a trabalhar na empresa, primeiro com o tio Humberto nas compras, depois fui para o setor financeiro. E nessa época também tio Zezé mudou para Belo Horizonte porque ele já enxergava a siderurgia como um aliado dos negócios. E pai sempre observava, né, assim, o comércio, as tendências, comprava muito prego de Petrópolis para cavalo. Então ele pensou, por que não colocar uma fábrica de ferradura? E colocou a fábrica de ferradura. E Carlos trabalhava, quando nós formamos, ele continuou trabalhando em Juiz de Fora. Aí ele, depois de uns tempos, vem trabalhar na Martofil. Aí ele passa a ser o administrador. E pai falava que quando passou, ele usava a expressão, quando passou o bastão para Carlos, que foi como está passando um filho, que foi assim, bem dolorido. Mas Carlos, com muita competência, foi trazendo novas, visão nova, né, para a empresa. Então aí começa uma empresa numa nova fase. E mesmo antes de Carlos, eu lembro que eles já preocupavam também em fazer uma empresa moderna, atualizando. Então sempre vinha consultores de Belo Horizonte para estar orientando, informando. E eu adorava escutar a palavra organograma. Para mim era o máximo escutar aquela palavra. Não sabia nem o que ele queria dizer. Então, aí Carlos, né, com toda a competência, vai guiando, né, os passos da empresa. E quando a empresa ainda estava na Santa Cruz, eram criados, eles precisavam de estoque. Então, eram alugados vários cômodos para comportar as mercadorias. Aí, Carlos, ele sugere a criação de um CD. E aí, depois, com esse CD, eles realocam todas as mercadorias para esse prédio. E tinha, assim, comemorações no final de ano. Às vezes, no Palmeirense, fazia um jantar para os vendedores. Tinha cabritada na fábrica de ferradura. Tinha, às vezes, Natal, que comemorava na Acabiara. Então, assim, era um ambiente de comemoração, né? De alegria. E pai sempre falava, em relação ao tio Zezé, que ele era um leão, que ele foi um leão da empresa, porque ele saiu, né, desbravando as vendas e dava, assim, corpo e alma, né, para a empresa também. E ele é o único que está na empresa, né, até hoje, né, pegou bem o início da empresa e está até hoje. E sempre também com ideias inovadoras, né? Fazer compra na China, há muitos anos atrás. Que é isso? Que tempo é esse? O Chiquinho, ele era uma pessoa muito exigente, muito carinhoso, justo
E ele olhava, né, tudo, tinha o domínio da empresa. E ele, assim, e Valdomila, né, morreram tendo a sensação do dever cumprido, de ter encaminhado os filhos, que era a proposta dele inicialmente. A gente tem muito orgulho da empresa. Então, quando você está viajando, passa o caminhão da Bartolfil, o olho brilha. E a gente torce, né, que continue mais 80 anos. Principalmente o Chiquinho, pai, os que já se foram, continue iluminando para que as escolhas sejam acertadas, porque não é fácil. E a empresa, ela não é só um negócio, ela é um caso de amor.